Mais uma vez, um episódio da Carbon, sempre trazendo um conteúdo especial para vocês. E hoje com um convidado especial, né? Na verdade, dois convidados especiais, o Júlio e a Solange. Aguardem que tem muito conteúdo pela frente. Júlio e Solange, primeiramente prazer, muito obrigado de vocês estarem aqui com a gente. É uma honra, né? É uma honra recebê-los. E eu acho que o bate-papo vai ser bem interessante, né, Edu? Sim, e bacana que faz tempo que eles iam vir para Curitiba, finalmente chegaram em Curitiba, né? Vamos falar um pouquinho assim, uma coisa interessante. Primeiro que você é meu irmão mais velho, a gente sempre assim se inspirou bastante, mas tem algumas particularidades que eu acho assim muito interessante e o canal, a Carbon, na verdade, a gente está sempre levando informações para as pessoas, porque nosso lema, nós somos abençoados para abençoar. Amém. Você tem alguns dons e algumas coisas assim que você sempre aprendeu muito fácil as coisas, né? Eu falo música, TI, você sempre se desenvolveu muito. E como aconteceu isso? Como surgiu isso do Júlio? Não sei. Bom, eu, assim, primeiramente falar, tudo assim, eu agradeço a Deus, né? O Senhor operando a nossa vida, né? Na minha família toda, né? E eu acho que quando a gente fala dom, na verdade é um prazer de algumas coisas que a gente gosta de fazer, né? E eu sou muito curioso, né? Então estou sempre buscando alguma coisa nova, né? Mas tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, eu acredito e agradeço a Deus, né? Em tudo. Mas vamos lá, você aprendeu piano, você está tocando sax, você que escola você foi? Agora estou aprendendo harmônica também, harmônica. Não, nenhuma. Acho que também tem aquele negócio, né? A gente fala assim, o Senhor ele nos concede assim o dom, né? Mas tem a nossa parte. Né? Tudo tem a nossa parte, tem o nosso esforço. Então, eu falo, a gente tem que se esforçar para conquistar. Mas o Senhor, aqui é como está na palavra, você bate, a porta vai se abrir. Você pede, você vai receber. Né? Mas você tem que ser valente, corajoso e não desanimar. Eu participei bastante na tua casa mesmo, né? Quando você comprou o seu sax. Os treinos diários, né? Que eu passava lá à tarde e você vira e mexe, eu chegava, você estava realmente treinando. Isso. E o ouvido ajuda muito, né? Porque você tem já esse dom, né? Ajuda. Não, isso é muito bacana. Fora isso, assim, você teve uma carreira. Você começou assim. Primeiro que tinha uma empresa muito grande que você novo já administrava, né? Que aconteceu tendo um caos no Brasil e você teve que recomeçar tudo isso também. Sim. Então, assim, o foco, perseverança, superação, quanto foi na tua vida, assim? Acho que foi uma mudança grande, né? Porque a gente foi um recomeço, né? Então, eu tive uma oportunidade, né, de entrar num banco. Eu tinha 22 anos, né? E lá, para mim, foi uma grande escola. Eu tive pessoas que eu trabalhei lá, que foram meus chefes, né, que eu admiro até hoje. Foi uma escola. Foi uma escola, inclusive, de todos os sentidos, né? Em relação ao trabalho e em relação até à formação de caráter mesmo. Do homem mesmo, né? Sim. Eu admiro. E foi muito bom para mim. Assim, foi uma experiência maravilhosa. E os amigos que a gente fez lá, né? Foram 31 anos lá dentro. 31 anos, mas assim, reconhecidos, porque eu lembro de algumas situações até que você representou essa instituição num banco mundial, né, numa feira mundial. Sim, tive a oportunidade de 3 vezes, né, uma para o Canadá, que é muito importante, Toronto, né, e uma para a Holanda, né, em Amsterdã, e outra onde foi... Em Viena também. E isso realmente é superação, né, porque você falou, 22 anos, jovem, casado, filho pequeno, sim, na luta, que sem não dinheiro, foi fácil. Nós estava, super apertado. Sem dinheiro. Tudo começando. Sem faculdade. Como a gente, né, a gente conhece um pouco a tua história, a gente até brincava, né, do carro de tanque, né, que você tinha um cadete que ficou na sua vida um bom tempo. Quantas faculdades aquele cadete fez? Eu vou falar uma coisa disso aí para vocês entenderem. Quando a gente começou a trabalhar, nós casamos, né? Nós ficamos um período muito cedo e nós ficamos um período sem carro, um período grande, 4 anos. Só um adendo, quantos anos de casado?
40 Vamos anos. fazer 40 em novembro. Só 40 anos. Glória a Deus. Aí olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu acho que eu comentei só com a Su, só contei para ela. Eu ia trabalhar de ônibus no banco, né? E um dia eu saí do banco, eu estava naquele ônibus, aquela linha EAOSA, que é para Santo André. Aí eu olhei pelo vidrinho assim, estava sentado assim, eu vi um painel num cadete. E eu não sei que ano que era aquilo, mas era tudo iluminado, bonito, né? Aí eu olhei e falei, senhor, né? Puxa, não tem um carro desse, né? Bom, Teve. Deus abençoe. dois ainda, senhor. Não, mas é o que você disse, é a superação. Da onde você morava. Não, mas é interessante isso. É. Da onde você morava, né? Para você ir no banco, quantos quilômetros eram? De carro? 25. 25. De ônibus, a gente está falando isso. No mínimo 2 horas, aí isso. 2 para voltar, você ficava na superação. No final era 3 diária. horas. Então, assim, E de volta 3 horas por dia. não é fácil, né? Não. E lá você chegava, trabalhava com a cabeça, os neurônios Era assim, bem desafiador, né? né? E a gente, às vezes, até em casa, você chega em casa, você Faz passa um tudo, né? período que você... Eu até estava falando esses dias, né? Estava conversando com o Julinho, né? Você está tomando banho, você está pensando numa reunião que você vai ter no outro dia. Tudo, né? Então, parece que você tá tão... Você fica preso, você fica escravo daquilo, né? Mas é bacana, porque assim, a gente não veio falar da instituição, da tua carreira, assim, foi muito bacana porque nós íamos ter muitas horas aqui. Sim. Mas vamos falar assim, acabando essa carreira, né, você decidiu falar, vou parar e vou viajar. Né? Ou, na verdade, vocês, né? Porque a sua também, ela também, parou a carreira justamente para acompanhar. Comprou a ideia, se juntaram, os filhos já estão criados, Grandes, né? Os netos aí já... São uma bênção, Senhor. Nossa, Graças a Deus. E o bacana é que vocês começaram a viajar com um Jeep, né? Pequeno. Então, assim... E uma aventura... Eu lembro que eu fui numa feira lá no Ibirapuera, que era uma feira de aventura, que hoje, acho que, por causa da pandemia, acho que parou. E eu conheci uma pessoa, até comprei os livros dela, era um casal que eles tinham viajado o mundo inteiro com uma Land Rover. E aquilo falou, como pode, né? Como que eles fizeram... Como que eles viajaram o mundo inteiro de carro? E aquilo lá abriu assim na cabeça, eles tinham comprar uma barraca de teto. Pô, e aí vai surgindo, vai abrindo um leque de... Iniciou o desejo, né? E aí você começou, na verdade, a entrar naquele... Aí comprou uma barraca de teto, tinha outras várias barracas. Aí a gente foi fazer, fizemos Uruguai, né? Uruguai inteiro com essa barraquinha. Na época, a gente trabalhava. Nas nossas férias. Foi uma aventura então, né? Foi uma aventura. Como que é esse desafio hoje? Hoje vocês têm um motorhome, graças a Deus. É o segundo que vocês têm, né? Primeiro vocês tiveram um maior, que era um ônibus, era mais difícil, era mais... Né? Bem mais... Hoje vocês têm um carro, que é praticamente um carro, né? É um carro. Na verdade, eu tinha esse desejo, né? Para mim era uma coisa impossível, Deus preparou. E a gente comprou esse primeiro motorhome. Só que o que acontece? Foi até uma falta de experiência. Ele é excelente, mas não era o que a gente queria. Não era o nosso perfil. Não era o nosso perfil. Por isso que eu falo, né? Essa. Às vezes até depois, quando eu fui vender ele, as pessoas... Foi muita gente E mesmo assim Deus abençoou. Né? Abençoou. Eu até fiz uma reforma nele, ficou muito bonito. E as pessoas me ligavam e eu falava assim, olha, você já acampou? Se você não acampou, não compra um motorhome. Por quê? Você não quer vender? Você não quer vender? O pessoal ficava bravo. Aí eu falava, você já dirigiu um ônibus? Já dirigiu um caminhão? Não, então, peraí, não é era um micro-ônibus, né? Sim. Não é igual um carro, né? Então a pessoa fala, pô, mas você não quer vender um... Você tem um monte de cuidado. Eu falei, não quero. Se você não for ficar feliz com isso, eu não quero. E tanto é que a gente comprou de uma maneira, entregamos ele, nossa, do jeito que a gente reformado. Bem melhor, né? Bem melhor, né? E aí Deus preparou de a gente vender e comprar um outro, só que esse outro foi o quê? Uma van escolar. Uma super van, né? Agora ficou maravilhoso. E lembrando vocês do canal, ele é tão desafiador, ele é tão uma pessoa visionária, dizendo que esse motorhome dele, ele construiu do zero. Do zero, sim. Foi do zero. Quando a gente comprou o carro, né? A primeira coisa que a gente fez foi desmontar, né? Eu e a Sô. Tirar os bancos. Né? E eu cortei o teto para colocar um resfriar. Na hora que eu cortei o teto, uma pessoa não falou com maldade, mas ela falou um comentário, mas aquilo me deixou... Ela falou, puxa vida, você deu PT no carro, você cortou o teto do carro. Aí eu senti, porque é um carro caro, Sim. é uma Sprinter 2020.
Aí me veio uma responsabilidade, eu falei, agora... Ou dá certo ou não dá, né? Eu cortei o teto. Sabe quando veio aquela... Nossa, a noite eu não dormi. Aquela noite eu não dormi. Mas aí também, olha, eu estou falando isso porque é de coração e é a realidade, né? Eu montei ele na garagem de casa. Só que todo dia de manhã, antes de eu mexer no carro, joelho dobrado no chão lá da garagem, mão no chão, Senhor, envia os teus anjos, me abençoa, me orienta. Eu sou a mão de obra, ainda a mão de obra que não é muito boa. Mas é, Que é mas muito é importante. Mas é o que a E Bíblia aí diz. as coisas vão acontecer. A Bíblia diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. A partir do momento que você pega seu dia, você entrega na mão dele, acabou. Isso. Tudo vai ser Sempre foi, acrescentado. Então aí a gente vê as coisas acontecendo e você fala, nossa, você vai assim vivendo aquilo, né? É uma experiência. Eu tenho um monte de defeitos, né? Senhor, né? Todos nós, né? Isso é normal. Não, todos nós, mas Mas, é uma experiência única. É uma experiência ali única. que você vai vivendo que é maravilhosa, né? Foram 7 meses, né, amor? 7 meses. 7 meses. É praticamente um novo filho, né? É. Ó, até o ponto de eu chegar, eu vou instalar isso daqui. Isso até foi agora que eu fiz uma reforma para a gente ir lá para o Frio agora, para a Argentina, né? De novo. E eu ia fazer de um jeito. E na minha cabeça falou, não faz assim. Você vai lá, sabe aquele fiozinho que está lá em cima? Você vai mexer ali. Vocês creem? Aí, Eu creio. Sim, Foi. totalmente. E aí eu fiz aquilo Literalmente. em quanto? Rapidinho, né? Rapidinho. Não, e fica perfeito. E fica. Mas, assim, aí vocês, quando ficou pronto, vocês fizeram uma viagem e foram para o extremo, né? Fomos. E eu, Tipo, quarta-feira, na quinta-feira a gente foi pro e shopping. tem um vídeo muito bacana, porque vocês estão assim numa estrada, né? Uma reta assim, infinita, e você está andando de skate, guiando, e eu Maravilhoso. falo assim, que maravilha, acho que aquele eu sou de momento Miraqueiro. de vocês. Até aproveitando esse momento que o Eduardo falou desse vídeo, tem no canal de vocês esse vídeo, né? Tem. Já fala o canal de O vocês. canal nosso é bem, né? Tem alguma Alguma coisinha assim. Tem tanto- tem Mas eu digo que esse canal é só o começo, porque vocês vão ainda viajar muito. Tem o Instagram e tem o YouTube, Isso. né? Qual que é o É o Pá de Sol Pai de BR. Sol. Pá de Sol BR? Segue lá, que vocês vão ver esse vídeo que o Eduardo falou. Conta um pouquinho dessa viagem. Qual que Então, foi essa era um experiência? sonho, né, que a gente tinha de ir para lá, né? Na verdade, a gente foi, em 2016 a gente fez o Uruguai, mas Barraca de Pedra. a ideia até na época era até descer, mas a gente não estava preparado para ir para lá, porque lá o vento é absurdo. O que a gente viu lá não existe. Você falou que Não a existe. moto, o pessoal andava até meio de lado. Nada de tanto lado. vento. Nós vimos um Ver caminhão torcer, quase tombar. um caminhão frigorífico torcer e quase tombar na nossa frente. Aí durante o dia você chove, não diria que é neve, né, mas pedrinha de chuva de gelo. Aí depois sai sol, depois fecha, depois o vento. Eu lembro que você mandou até mensagem que você tem que colocar o carro em um ângulo, né? Porque senão o carro vai tombar. Que tomba. Os É, próprios os- guardas avisam orientaram a gente. para fazer isso. Na verdade, quando a gente passou o Estreito de Magalhães e a gente foi para a fronteira para sair da Argentina, porque tem uma passagem que a gente faz dentro do Chile. E lá o Estreito de Magalhães estava fechado. Por Tivemos que quê? dormir lá porque não dava para passar. Estava de ventando tanto vento. 130 km por hora, então nós tínhamos que dormir lá. E para fazer um trecho de quase 60 km, nós levamos quase 2 Quase horas. meio 2 horas. período, mais ou menos. É um, Você tem que ir bem lento, E lá cuidado. tem um caso interessante. Eu vou até falar as coisas que, para mim, né, para a gente é super especial, né? Algumas coisas que acontecem. Nós chegamos lá, nós ficamos parados nessa fronteira. Então, eu parei do jeito que ele orientou. Eu parei o carro de frente para o vento e o vento era absurdo. A van balançava. Absurdo. Não dá para explicar a sensação. Parecia que ia sair voando. E aí, o que aconteceu? Do nosso lado parou era uma Ranger, uma Hilux, não sei. É uma caminhonete. Uma caminhonete. Qualquer. E tinha um casal e atrás para mim tinha um bebê, né? E aí no motorhome a Sophie fez o quê? Ela fez o que era, amor? Uma massa e uma Uma carne. massa, não sei, capelete. Capelete, isso. E uma Massa carne. da mama? Não era. Não, massa na Argentina. Argentina. E eu botei. Teria sido melhor. se Aí o fosse que na a gente comeu, e aí eu olhei pela janelinha, eu vi lá os dois e falei, não dá, eu comi aqui eles lá, né? Porque eles Na iam dormir lá fronteira também. Não tem nada, Sim. não tem uma lanchonete, Tem não nada. tem nada para as pessoas comprarem. E geralmente as pessoas até descartam alguma coisa, porque vai Por causa passar da na pode divisa? frente, passar. joga fora. Pode. Aí a Sô preparou um prato, eu fui lá, me vesti, coloquei o blusão da Tatra. É sério, coloquei aquilo lá, fechei assim, né? O corta-vento ali. O corta-vento e tal. Aí desci lá, aquele ventão e tal. Até só filmou. Aí fui lá, bati no vidro, né?
Ela abriu a porta, assim, né? Ele abriu a porta, eu peguei, passei o prato, né? Passei o prato para eles. Aí daqui a pouco eles voltaram, né? Eu nem queria o prato, né? Imagina, tinha comida, né? Sim. Aí daqui a pouco eles voltaram, e não era um bebê que estava no banco de trás, era uma mochila. Eu pensei que era um bebê. Aí eles voltaram, bateram, né? Devolveram o prato e deu 2 alfajor. Mas a gente nem conversou, né? Não dava para conversar. Depois de a gente... Então, isso aconteceu depois de 1.000 quilômetros que a gente rodou, a gente se encontrou em El Chaltén. Aí eu estava em cima do carro, lavando a placa solar. Aí essa argentina e ele, né? Ele estava acampado perto da gente. Ela veio gritando, você me deu comida na fronteira. Eu contente aí conversando. Ficamos amigos, né? Quantos, os países que vocês já visitaram, quantos já no total hoje? De motorhome? De motorhome? Não, de motorhome. Mercosul aqui. Chile, Uruguai, Paraguai, né? Argentina. Acho que de motorhome, sim. Qual é o próximo destino? Então nós estamos voltando para a Argentina de novo agora. Fazer a região norte. E hoje voltando com aquele detalhe, né? Abençoando muita gente, né? Amém. Nós tivemos uma experiência aí em 2019, né? Que foi muito... Isso, no Paraguai. Muito gratificante, que a gente foi para o Paraguai, né? Deus preparou de levar... Movimentou toda a irmandade da igreja, né? Para doações, né? Então a gente foi, na verdade, o delivery, entregar. Sim. Mas foi muito especial, né? Porque aí você vai vendo as coisas acontecer durante essa... E nas extremidades, né? Isso. E são pequenos detalhes que você sente que você não está sozinho, que, sabe, tem algo muito gratificante. Muito maior. Dessa vez vocês estão indo para o Paraguai de novo? Não, estão indo para a Argentina. Argentina, mas nós vamos visitar o Paraguai também. Vamos passar também. E sempre aquele lema, nós somos abençoados para abençoar. Eu acho que esse é o ponto, né? Mas é interessante o que você vem falando, inclusive, eu ia até perguntar isso, você falou sobre essa comida, porque foi uma história que eu lembro que você me contou e foi marcante. Mas quanto relacionamento você faz, né? Com pessoas que estão no mesmo propósito. E assim, tiveram carreiras de sucesso, foram executivos, mas hoje assim estão desfrutando, conhecendo, né? E não só conhecendo, como hoje também vocês estão, além de conhecer, viajar, ter um prazer pessoal, mas também abençoar, né? Eu acho que é legal também que eu vejo o pessoal, os viajantes que estão na estrada, né? Não importa muito o que você tem. Qual carro você tem? Não interessa desde a Kombi isso. até o São Inácio. Não importa. Fica os valores mudam. São totalmente diferentes. O menos é mais, né? Mas isso que é gostoso. Por isso a gente queria trazer vocês e gravar com vocês justamente isso. Essa experiência. Todo mundo tem uma história. E a história de cada um de nós pode modificar outras pessoas. Como você viu lá atrás numa feira, que era Adventure, né? Isso, acho que nesse dia mesmo. eu estava até contigo essa nesse mesmo. dia. Abriu a tua mente um detalhe, modificou o teu destino. Possível, né? É possível. Né? Então, alguém que está escutando a gente, que às vezes fica se prendendo a alguma coisa e quer ter um motorhome, quer ir para esse mundo, quer conhecer, é uma oportunidade. Não, e a gente encontrou pessoas com uma combinha, pessoas com... Tinha pessoas que estavam com um carro menor aí, um carro normal. Pessoas com motorhome, pessoas com motorhomes caros, né? Bem sofisticado. E tá todo mundo lá, não interessa o que você tem, sabe? Sim. Você quer viver aquela experiência, você quer compartilhar isso, estar junto com as pessoas. E é uma experiência única. Né? E a ideia até da gente colocar lá o adesivo no carro, né, amor? Porque assim, é mais para... Como a gente recebeu isso de alguém, né? Que foi essa motivação. É para isso só. O objetivo é esse. Né? E agora tem um desejo de vocês também de pegar a América do Norte aí, também subir para o outro polo. E como está isso? Como é que está esse projeto? Esse projeto é muito assim, é um sonho, né, na realidade, assim, mas a gente ainda não sabe se estamos preparados assim para ficar tanto tempo distante da família. Para nós o que pega um pouquinho é isso. Os filhos, netos, né? Então projeto, essa parte ainda é um pouco complicada para nós. Um projeto desse para vocês é mais ou menos quanto tempo? Para fazer, de viagem, de ficar lá até aí, vocês já pensaram mais ou menos isso? Fizemos de 6 a 9 meses. 6 a 9 meses fora. Isso. Então isso ainda é bem complicado para a gente, né? Mas é um sonho, né? É um sonho. Porque a gente fica longe da família, a gente é muito apegado a todos, né? Eu sei tem os filhos, tem os netos. Eu sei que agora, bem recentemente, vocês vieram uma viagem curta mesmo para São Paulo, né? E fez com o neto. Isso. Conta um pouco essa experiência. Nossa, maravilhoso.
Que as crianças devem adorar, né? Porque assim, ela está numa casa móvel. Isso, é isso. Nossa, eles amaram, assim, foi uma experiência só um dia, mas valeu muito a pena. E ele tem 7 anos hoje? 8 anos. É, maravilhoso. Ele ficou todo contente. Nossa. Né? Nossa. Eu achei que ele não gostava de motorhome. Como não gosta? Não, eu achei ele... É que ele no quintal parado não tem graça. Né? Mas nossa lá. Nossa, amor. Não, é uma coisa que eu acho que nunca mais vai esquecer. É como a Solange falou. Ele foi pulando e voltando, pulando o caminho inteiro. É inesquecível, né? Então, assim, e fez com os avós, né? O pai estava junto, uma memória, Deus, né? Uma memória. Até para vocês, né? Para nós e para ele, né? E agora tem que fazer com o próximo. E é legal também que mesmo assim, antes, mesmo quando a gente não tinha motorhome, não tinha barraca de terra, estava trabalhando, né? A gente tinha as crianças pequenas. A gente acampava. Mesmo com uma condição, a gente estava bem apertado, a gente ia para Ubatuba, numa praia deserta, eles com 2 barraquinhas iglu. E eles adoravam, a gente... Tem muita memória disso, fazia muito isso com eles. Tanto é que ficou neles, né? Isso, tanto é que eles começaram a fazer agora. Eles estão fazendo. Mudou, né? Vem o legado ficou, né? Mas é o que eu falo, né? A gente, assim, você ter, mesmo que seja motorhome ou você está vivendo isso, como é que fala? É de uma maneira muito simples, minimalista. Eu falo, não sei se é para todo mundo. A pessoa precisa, né? Mas é gratificante. Né? É gratificante. É vida real. Vida real. É vida real, é intenso. Exatamente isso. É intenso. Vida real. É vida real. E eu acho que é bacana, porque você... Não é dentro... Não que eu sou contra estar no resort, estar com um hotel, sim, a gente gosta. Mas é vida real. Mas hoje você está com um resort imóvel, né? Porque é maravilhoso hoje. Tem as suas coisas, né? Todas as suas coisas ali, sua casa. Mas o bacana é que assim, você está realizando um sonho, você está tendo uma experiência única, você está conhecendo novas culturas, você tem um pessoal que está vivendo isso, como você falou, não importa o carro, não importa o tamanho do negócio, ele está vivendo a sua vida. Ele está vivendo aquela experiência. Até porque, é o que eu falo, nós temos ciclos aqui e também ninguém fica aqui, né? O que você está fazendo agora, né? Para aproveitar, Para realizar o tempo os teus que sonhos. você tem, né? A vida é finita, né? E agora, a vida material, né? O material é finita. E a hora é agora, né? É fazer hoje, né? A gente vive o ontem, a gente não muda. O amanhã a gente pode transformar, dependendo do hoje, né? O hoje que a gente faz, o fruto que a gente vai colher, a gente semeia hoje para colher o fruto de amanhã. E o que vocês estão fazendo é exatamente isso, né? Na vida de um monte de gente que segue vocês, assim, eu tenho assim uma admiração por vocês gigantesca, como casal, como cunhada, como irmão, pela história que vocês têm, assim, para mim. E a alegria de vocês virem para Curitiba, né? Faz tanto tempo. Eles passaram aqui algumas vezes, mas não param. Então, né? a última vez, a última vez eu estava com Covid. Por isso que eu não passei quando a gente lembro. voltou da última viagem. A gente até dormiu aqui perto, mas falei, não vou. Não, a gente estava voltando em Bariloche, né? Isso. Mas não dava, só descobriu que estava doente em Foz, né, amor? Aí a gente não tinha como passar. Eu não peguei, interessante, eu não peguei. Mas é muito... Não fiquei doente no carro. Não dá para entender, né? Mas quantas vezes nós pegamos, né? Inclusive, nem sabemos, né? Eu lembro que eu estava numa UTI, liguei e vocês estavam no outro hospital, né? Isso, lembra? Bem no começo da pandemia. Até para o pessoal, se tem alguma dúvida em relação a isso, em relação a custo. Se você pegasse, você vai motorhome, você sair de motorhome, custo X. Se fosse para um hotel, você tem essa ideia de diferença gritante. Absurda. Assim, você gasta menos do que você ficar em casa. Exato. Porque o nosso motorhome ele é totalmente autônomo, né? Então a gente energia, ele fez placa solar, sim, é autônomo. Então a gente não, apesar de ter como plugar numa tomada no camping, a gente não teve necessidade. Então é um carro autônomo. A água tem a limitação, mas tem 250 litros que a gente tem disponível. Sim. Geralmente a gente abastece cada 2 dias. E na Argentina a água é tranquilo, né? Aqui no Brasil. O custo de vida lá está muito Alguns baixo. lugares é mais complicado. Chile é mais complicado, né? No Uruguai eu sei que também é um pouquinho complicado. Mas o custo que você tem depende de quanto você roda. Sim. Tanto é que teve pessoas que a gente encontrou na Argentina que a gente achou até estranho, porque a gente é muito acelerado, né? A gente quer ver tudo, corre. Mas tem pessoas que foram, por exemplo, lá para Ushuaia, no camping municipal, que a Argentina é um país maravilhoso, assim, maravilhoso. Toda cidade tem um camping municipal,
Eles se toda a recebem bem. estrutura para motorhome. E nosso dinheiro nosso está muito valorizado. Assim. Né? Sim. É o Com toda a momento de ir estrutura para para lá. motorhome. Eles têm essa cultura, Tem. né, amor? Aqui não acha tanto essa estrutura, né? Um pouquinho no sul, um pouquinho, mas pouquinho ainda mais é no pouco. mais, Mas ainda é já pouco. é mais precário, né? Alguns postos de gasolina também aceitam motorhome. Está começando a crescer um pouquinho agora. Tá. Mas lá na Argentina teve pessoas que a gente conheceu que ficou um mês no mesmo lugar. Então É ele mais. espera, porque tem muita gente que alugou a casa, por exemplo, alugou Isso, é apartamento. muito comum. Então ele espera receber, aí ele se movimenta. Porque o Entendi. custo Então, maior é o custo combustível, dele, né? O custo dele é o alimento. Mas E ele não está com pressa também. Não. não, vai lá eles vivendo faziam dia a o dia. churrasco, era todo dia churrasco. Todo dia, é Todo dia verdade. churrasco. Todo dia churrasco. Todo dia. Vida boa, hein? Não é? Acho que eu tô precisando ir pra lá. viu? Acho que sim, né? Não, bacana, bacana. Mas eu acredito que é isso. Assim, é uma coisa que senti também no desejo que a gente falou, precisa gravar com vocês, que eu acho que é muito importante, ainda mais a vinda de vocês para cá. Né? E eu tenho certeza que quem está assistindo está aprendendo algo e está vendo essa superação, né? essa volta toda que nós temos na vida. Né? E às vezes as pessoas não acreditam que elas podem, mas podem. Né? Pode sim. Podem. Então, assim, é o que a gente fala possível. muito da oração, né? Orar Sim, e ação. isso. Né? Peça, mas levanta e anda, né? E faça a sua parte. Vamos fazer a sua Você tem que parte. fazer a sua parte. Que as coisas acontecem. Aí, em Com primeiro certeza. lugar, acho que ter um compromisso com o Senhor Deus, né? Sim. Entregar a sua vida. Principal. É começar a querer melhorar, aprender, né? Com o Evangelho, né? Porque ninguém é perfeito, né? Que é transformador, Ser né? humilde, Sim. né? O evangelho transforma, né? Isso. É. A religião deforma. E o senhor, acho que o Evangelho senhor, para a gente ter no caso, você ter essas alegrias, né? É uma bênção que o senhor concede para nós, né? Com certeza. Não é verdade? Com Usufruir as certeza. coisas Usufruir belas que dessas ele coisas deixou que o aqui senhor para prepara nós, pra né? nós, né? Com certeza. Tudo com sabedoria, Isso. com ordem, com decência, né? E aí a coisa flui. Com certeza. Né? Júlio Solange, o que eu falo para vocês? Qual é a pergunta que você faria para você mesmo? Para mim, Que você queria responder alguma coisa que você faria para você e falar, olha, isso aqui é importante. olha, eu não sei te dizer agora não. Não, a minha preocupação é essa de cada vez eu estar mais próximo de Deus, do Senhor, fazendo a vontade dele. É isso que eu quero. Amém. 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 É isso. É isso que eu acho que é um dever de todo mundo, né? E você? Não, certeza. Acho que é na mesma linha também. É isso. Bom, Du, mais uma vez, só tenho que Obrigado. agradecer. Obrigado por vocês terem vindo, obrado por participarem. Né? É só falar, Muito porque tá na palavra, né? Assim, você buscar o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Sim. Não estou falando de bens materiais, né? A gente está falando de Tudo. paz, de Paz, comunhão, de vitória. Às vezes a Não gente... é só o material. Não, a o gente material não. é importante, mas não A gente é conhece. menos A importante. gente conhece vários empresários, né? Que se você for ver a vida dele material, ele tem tudo. Mas a hora que você conversa com ele não tem paz. Falta algo. Falta muito. Então esse algo é só Deus que te dá. Não tem Completo. E jeito. estão em busca, né? Estão em busca, né? Estão Isso é todos bom. em busca. É, Todo ser humano está em busca. Né? Sim, Então, assim, é só ele mesmo. Eu falo isso, eu não sou perfeito, a gente está, claro que né? não, nenhum de nós. Mas é uma propósito de vida, né? É isso aí. Não, amém, amém. E se vocês gostaram, mais uma vez eu peço a vocês, segue o canal, aperta no sininho, compartilha, né, Edu? Sim, tem que compartilhar, aperta o sino, se inscreve no canal, que vai ter sempre conteúdo especial para Amém. vocês. Deus abençoe. E vamos para o próximo episódio.